Eu vou te explicar por que fazer um questionário online não é o melhor caminho para desenhar a sua buyer persona. E eu afirmo isso com muita tranquilidade, porque em mais de 10 anos trabalhando com pesquisa, eu já fiz centenas de questionários e já vi o que funciona e o que não funciona. Eu vi que empreendedores e marcas não precisam apenas de informações, mas sim das informações valiosas que podem transformar o seu negócio. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Em um questionário online, tipo Google Forms, SurveyMonkey, Typeform ou qualquer outro, você pode criar perguntas abertas ou fechadas. O que isso significa? Perguntas abertas são aquelas em que você deixa um campo aberto para o seu respondente escrever a resposta dele livremente. Já as perguntas fechadas são aquelas em que você sugere as opções de resposta, tipo múltipla escolha de vestibular, sabe? Obviamente, é muito mais rápido e simples responder um questionário com perguntas fechadas, certo? Você só precisa ler as perguntas e escolher uma opção de resposta que seja adequada para você. Então, esse costuma ser o formato mais fácil das pessoas responderem, porque elas têm menos esforço. A taxa de resposta de um questionário de perguntas fechadas é muito maior. Só que aí a gente encontra dois problemas. Primeiro, não são todas as perguntas que você consegue fazer dentro de um formato de perguntas fechadas. Por exemplo, eu consigo perguntar quantos anos uma pessoa tem, porque a resposta é muito objetiva, basta ela marcar a opção com a idade dela. Mas eu não consigo perguntar como essa pessoa se sente tendo essa idade, porque a resposta a essa pergunta é subjetiva. Cada um vai responder do seu jeito. E pode ser que eu trabalhe, por exemplo, no segmento de beleza ou de emagrecimento e saber como a pessoa se sente com a sua idade vai me trazer ideias para poder criar conteúdos e ter argumentos que vão se conectar muito mais com o meu público. Da mesma maneira, digamos que eu seja uma copywriter, eu consigo perguntar objetivamente se o meu cliente enfrenta alguma dificuldade na jornada dele de criação de conteúdos e de materiais promocionais. E aí eu dou como opção respostas objetivas, sim ou não. Mas o que isso realmente me ajuda a entender esse cliente? A saber quais são de fato as suas dores, os seus desejos e a usar todas essas informações para criar conteúdos e argumentos de venda para o meu trabalho como copywriter. Não adianta nada, né? Eu preciso entender quais são essas dores, por que ele as sente, o que isso dificulta a vida dele. Ou seja, eu preciso de respostas subjetivas que só são possíveis de obter a partir de perguntas abertas. Ah, Júlia, então tá resolvido. Basta eu fazer um questionário online só com perguntas abertas e pronto. Aí a gente entra no nosso segundo problema. Quem dera que isso funcionasse e fosse fácil. Em primeiro lugar, isso simplesmente não funciona, porque se você mandar para sua lista de clientes ou de seguidores um link de questionário cheio de perguntas abertas, a sua taxa de resposta vai ser muito mais baixa. Tá todo mundo muito ocupado hoje para ter tempo de sobra para responder com qualidade um questionário que demanda que você leia várias perguntas com atenção, pense nas respostas e ainda escreva essas respostas. Muita gente vai deixar de responder e quem responder vai te dar respostas mais rasas, sem grandes explicações ou desenvolvimentos. Esse tipo de resposta rasa, pobre, está longe de ser a informação valiosa que você precisa para transformar a realidade do seu negócio. E mesmo que você trabalhe com um assunto que envolva muita paixão ou prazer, digamos, você fala sobre maquiagem e as suas clientes adoram falar sobre maquiagem, ou você fala sobre games e os seus seguidores não se cansam nunca de falar sobre games. Mesmo assim, o resultado de um questionário cheio de perguntas abertas vai ser uma planilha imensa e cheia de respostas que você precisa ler, decifrar e fazer aquilo tudo ter algum sentido. As pessoas hoje em dia estão muito desacostumadas a escrever. Escrevem mal, com erros, abreviando as palavras. E aí você vai perceber que vai estar perdendo horas e horas tentando decifrar que raios aquela pessoa quis dizer com aquilo. E mais,
Mesmo que a pessoa tenha escrito super bem, te dado uma resposta completa e que faça sentido, você pode ainda ficar com alguma dúvida, com vontade de entender o porquê daquilo. E aí não tem a chance de perguntar, de esclarecer a sua dúvida. Para questões subjetivas, como dores, aspirações, motivações de consumo, objeções e mitos, para tudo isso você precisa entender os porquês, os comos. Por que a pessoa pensa assim? Como ela faz uma coisa? Por que ela sonha com isso? Ou por que ela teme aquilo? Quando você deixa de fazer as entrevistas pessoais com seus clientes, você perde a oportunidade de cavar mais, de entender o que está por trás de cada resposta, de entender as emoções que fazem o seu cliente dizer aquilo. Porque, no final das contas, é com essas emoções que você precisa se comunicar. Por exemplo, a pessoa que diz que quer aprender a gerir melhor o seu dinheiro e a sua vida financeira para ter mais liberdade. Mas o que ter mais liberdade significa realmente para essa pessoa? Significa poder comprar o que ela quiser? Significa não ter medo de perder o emprego? Significa poder realizar o sonho de colocar o filho na faculdade? Quando você vai mais fundo e descobre esse aspecto subjetivo do seu cliente, você passa a se conectar com ele num nível muito mais forte, mais humano e mais eficiente. E para conseguir ir fundo e chegar nas informações valiosas, tem jeito certo. Porque sempre existe o risco da entrevista ser muito fria, muito formal e você não conseguir chegar nesse nível mais emocional. E há também o risco da conversa virar bate-papo de boteco, sabe? Super informal e você acabar perdendo o seu objetivo ali. Pensa, por exemplo, numa entrevista de emprego. Não pode ser de qualquer jeito, senão você não consegue a vaga. É justamente isso que eu ensino no método Persona Lucrativa. O jeito certo de estruturar e realizar a pesquisa que te traga as informações valiosas que vão fazer a diferença no seu negócio.